Chegamos ao tópico 29. Vamos falar sobre a China, um assunto que estava sendo muito esperado aqui. Nós vamos trazer aí todas as curiosidades e notícias e informações importantes sobre o grande gigante asiático. Quem aí está curioso por esse tópico? Se você ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê para aproveitar todo esse conteúdo de Comex que a gente faz por aqui? Não deixe de dar o seu like no vídeo e de comentar, caso você tenha alguma dúvida, alguma boa história sobre a China para compartilhar com a gente. Vamos embora? O tema do nosso tópico de hoje é a República Popular da China, um país que ouve tanto falar, mas muita gente não conhece a história dele a fundo. É uma das maiores economias do nosso globo, está em segundo lugar, apenas atrás do poderoso Estados Unidos da América, o seu maior rival hoje em dia, que inclusive a China tem aí um embate econômico junto com a potência americana. E que a gente está bem curioso para ver o andar aí desse conflito agora com a nova presidência dos Estados Unidos. A China também é o país mais populoso do planeta, com praticamente 1,5 bilhão de habitantes. É gente pra caramba, né? E também uma das maiores civilizações e mais antigas do mundo. A cultura chinesa é repleta de particularidades e peculiaridades e tradições também. E a China, esse gigante, ele não é só um país que figura aí entre as potências mais poderosas financeiramente do mundo. A China também participa dos principais blocos econômicos das principais organizações mundiais, como a OMC, o BRICS, que está junto com o Brasil, inclusive, nesse bloco, a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico e o mais novo acordo que a China encabeça, o RCEP, que eu já escrevi sobre isso lá no LinkedIn. Quem leu esse artigo aí? O que você achou da leitura? Me conta! Fazer aquele raio-x geral da China, né, pessoal? Como eu já disse no início do vídeo, o nome oficial do país é República Popular da China. A sua língua oficial é o mandarim. A capital é Pequim, mas também conhecida como Beijing. O governo é uma república comunista e o presidente atual da China é o Xi Jinping. A China localiza-se dentro do continente asiático, na porção da Ásia Oriental, e faz fronteira com outros 14 países. Para vocês terem ideia, o tamanho da China e o tamanho da Rússia em território, eles fazem fronteira um com o outro, e parte da Rússia está na Europa e a China está na Ásia. A Rússia tem aquela porção asiática que a gente já sabe. E tem vários pequenos paísezinhos lá que provavelmente você nunca nem ouviu falar, né? A China, gente, tem a maior fronteira terrestre do mundo. São aproximadamente 22 mil quilômetros. Curiosidade sobre a Grande Muralha da China, esse monumento que eu acho maravilhoso, gente. Para quem ainda não viu as fotos, procurem. É lindo. Eu ainda não tive a oportunidade de ir lá, mas tenho bastante vontade de conhecer pessoalmente. Ela foi construída para fins militares, né, para proteger o território chinês. E ela possui cerca de 21 mil quilômetros de extensão e cerca de 7 metros de altura. Vocês lembram que eu comentei agora há pouco que a fronteira da China tem 22 mil quilômetros e a muralha da China é praticamente do tamanho da fronteira, né? E pasmem, essa muralha, pelo tamanho que ela tem, ela pode ser vista lá da Lua. Impressionante, né? Brevemente sobre a história do governo chinês. Ele era baseado no sistema de dinastias, ou seja, as famílias reais administravam o país. Após a Guerra Civil Chinesa, que foi entre 1946 e 1949, foi um intenso conflito entre nacionalistas e comunistas do país, os comunistas liderados pelo Mao Tse Tung. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma vez na sua vida falar sobre esse nome. Mao Tse Tung foi um revolucionário chinês, líder do Partido Comunista, e fundou em 1949 a República Popular da China. O Mao Tse Tung, o próprio, permaneceu no governo chinês até 1976. Atualmente, como eu disse, o governo chinês, que corresponde a uma república socialista unipartidária, ele tem apenas um partido, que é o Partido Comunista Chinês, à frente da administração do país inteiro da China desde 2013. Xi Jinping é o cara que encabeça ali o governo do poderoso asiático. Mas
é importante ressaltar que mesmo sendo um país comunista, algumas práticas dentro da China têm um cunho mais liberal, principalmente no que tange, né, a economia, e alguns estudiosos e especialistas classificam como práticas, né, essas práticas como capitalistas. Enfim, gente, a China é um país extremamente curioso, a gente precisa estar sempre antenado com o que acontece por lá. É um estilo de governo que para a população é bem rígido, mas para suas características econômicas, né, para fins de economia e relações comerciais, tem umas práticas bastante diferentes. Então é sempre bom ler e entender mais o que se passa aí na cabeça desses governantes e quais, né, são as estratégias ali da China para dominar o mundo. Muita gente acredita que o grande anseio da China é chegar à potência número 1 do mundo e desbancar os Estados Unidos. O uso de redes sociais, pessoal, na China é bastante restrito. Essas redes sociais aí super conhecidas, que todo mundo usa, Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp, esse uso é restrito por conta das doutrinas do governo. Há um limite também, né, uma limitação na liberdade religiosa dos chineses, né? Muitos deles são ateístas, mas boa parte da população é adepta ao taoísmo, ou ao budismo ou ao confucionismo. São as 3 religiões principais da China. Vamos falar um pouquinho sobre esse festival da primavera, que corresponde ao Ano Novo Chinês e que impacta bastante para nós aqui no comércio exterior, e eu já vou explicar por quê. A maioria, né, dos orientais, o Ano Novo ocorre com base no calendário lunar, o famoso Ano Novo Chinês. A data é comemorada no primeiro dia em que a Lua entra na fase nova. Neste ano de 2021, o feriado chinês, ele começa no dia 11 de fevereiro e vai até o dia 27 de fevereiro. É nessa época que o Comex, né, e os seus profissionais, os seus players ficam enlouquecidos porque o comércio chinês para completamente durante esse feriado, pessoal. Depois dizem que brasileiro que gosta de feriado, né? O chinês também adora, viu? Durante esse período, praticamente todas as empresas, incluindo as fábricas, fecham para comemorar o Ano Novo. E por isso que você com certeza já viu algum post de agentes de cargas, de pessoas relacionadas ao comércio exterior falando assim: programe logo seu embarque antes do feriado chinês. Tá aí a explicação, agora você já entende. Imagina o grande fornecedor do mundo, a China, fechada por praticamente 15 dias. É de enlouquecer, né? Então, a maioria dos players do Comex programam os seus embarques para que eles saiam da China antes desse feriado. Se não, só depois do dia 27 de fevereiro. E aí a gente precisa o quê? Esperar, porque realmente, pessoal, os chineses, a grande parte, né, dos chineses, grande parte das empresas e indústrias não trabalham durante esse período. É um feriado extremamente importante para eles. E agora chegamos à parte que todo mundo quer saber, a economia da China. Bom, pessoal, a China, vocês já sabem que é uma das grandes potências do mundo e tá ali, ó, na cola dos Estados Unidos para ser a number one. Mas eles têm aí um conflito pela frente, né? A gente já falou aqui no canal, inclusive, várias vezes, do conflito econômico que tem entre Estados Unidos e China, que foi aí aflorado principalmente durante o governo do Donald Trump. Porém, agora, com Joe Biden no governo, né, como presidente dos Estados Unidos, a gente ainda precisa ter uma noção das rédeas, né, de quem vai tomar as rédeas desse conflito, de como que vai ficar essa situação e como que será a condução daqui para frente. Acredita-se que panos quentes serão colocados e a conversa vai ficar um pouco mais amistosa. Eu tô super curiosa para ver. E você, hein? A China foi um país ignorado por décadas, né? Mas se tornou, principalmente nos últimos anos, um dos destinos mais buscados aí pelos investidores e empreendedores. De repente acabou, né, aquele assunto, né, aquele preconceito, inclusive, que o Made in China era ruim. Tudo que é chinês é ruim, tudo que é chinês é de má qualidade. Essa história tá ficando lá no passado. E o Made in China virou a bola da vez.
E o país está cada vez mais na era da inovação e da modernidade, já se tornando referência nas áreas de tecnologia, de saúde e de inovação. Em seu discurso de posse em 2017, o presidente Xi Jinping disse: "A China será o laboratório do mundo". E olha cá nós, onde estamos. Em pleno 2021, a China aí despontando como um dos grandes, criadores da vacina contra o coronavírus. A Coronavac, que foi elaborada pelo laboratório Sinovac, que é chinês e um laboratório de referência mundial no estudo de diversas outras doenças, não só o coronavírus. Além dessa questão de saúde, o mercado chinês também é cobiçado, principalmente pela indústria de tecnologia telefônica e também de outras tecnologias industriais. China, pessoal, é considerado o país que mais cresceu em todo o mundo nos últimos 25 anos, E isso foi proporcionado pela abertura econômica que a China fez em 1976, principalmente, transformando a economia chinesa numa economia mista. É o que eu disse. Apesar de ser um governo comunista, as restrições ali para a população, que a gente vê que, por exemplo, não pode usar redes sociais como a gente usa aqui livremente, não pode nem escolher a sua religião de forma livre, mas em compensação, na parte econômica e comercial, a China tem mais abertura, é mais liberal. E isso leva aos especialistas a chamarem a economia chinesa de economia mista. O PIB, gente, da China cresce cerca de 10% a cada ano e atualmente o PIB chinês soma aí, na verdade ele ultrapassa os 12 trilhões de dólares ao ano. De acordo com a Organização Mundial do Comércio, a OMC, a China é o paraíso aí dos investidores, como eu já falei para vocês também. O país ocupa, no ranking mundial, o primeiro lugar nas exportações, é o grande fornecedor do mundo, pessoal? E o terceiro lugar no ranking de importações mundiais. No ano de 2017, a China exportou cerca de 2,41 trilhões de dólares e no mesmo ano a China importou cerca de 1,4 trilhões de dólares. Ou seja, a diferença entre as exportações, as vendas e as importações chinesas no ano de 2017, que foi um dos anos mais movimentados do país, gerou ainda um superávit na balança comercial chinesa, A balança comercial chinesa ficou positiva. Nath, quais são então as principais exportações da China? Quais são os produtos e os países que os chineses mais exportam, Estados Unidos, que apesar desse quiprocó todo que eles estão arrumando, é um grande parceiro econômico chinês, está lá encabeçando o primeiro lugar, principalmente com equipamentos de transmissão. O Japão fica em segundo, com unidades de disco digital, a Alemanha em terceiro, com peças e máquinas de escritório, e a Coreia do Sul em quarto, com telefones. Já as importações chinesas são principalmente circuitos integrados da Coreia do Sul, petróleo cru do Japão, minérios de ferro dos Estados Unidos e carros da Alemanha. Vale lembrar, gente, que a relação entre Brasil e China também é muito forte. Eu já falei diversas vezes aqui que a China ocupa o primeiro lugar na nossa lista aqui do Brasil nas exportações e importações. A China é o país que mais compra produtos do Brasil e é também o país que o Brasil mais compra produtos da China. Então, é um parceiro fortíssimo que a gente tem. Inclusive, a China aí é responsável por levar cerca de 60% da nossa produção de alguns grãos, enfim, como soja, e também das carnes, tanto de frango quanto de boi, produzidas aqui no Brasil. Então, a gente manter uma relação diplomática boa, positiva com a China é super importante. Bom, pessoal, foi isso. Essas foram algumas curiosidades sobre a China, esse país tão importante para a nossa economia, para a economia mundial e principalmente para o comércio exterior. Se você gostou, deixe o seu like. E se você tem alguma curiosidade ou ficou alguma dúvida sobre a China, não deixe de comentar aqui com a gente.